Aproveitando que os irmãos já estão em pé, então nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em João, capítulo 11, versos 41 e 42. O Evangelho de João, capítulo 11, versos 41 e 42, que diz assim: Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Podeis sentar? Irmãos, estou muito feliz por poder estar aqui, para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Essa palavra que, como já foi dita, é viva, é eficaz. Ela nos transforma, nos liberta, nos restaura. Estou muito feliz por poder estar aqui para juntos nós meditarmos nesta preciosidade. Quero já agradecer a oportunidade, a irmã Faustina, que entrou em contato comigo, me fez esse convite e dizer que este convite foi resposta de Deus para a minha vida. Tá uma atmosfera aqui, irmãos, que eu vou ser bem sincera, se você não sentiu a presença de Deus ainda, me desculpe o palavreado, mas eu não sei o que você está fazendo aqui. Porque Deus já falou poderosamente. Nós já falamos aqui sobre o poder de Deus. Nós já falamos aqui sobre não desistir dos seus sonhos. E este último hino selou com chave de ouro aquilo que eu precisava para confirmar esta palavra para os irmãos nesta noite. O Senhor está aqui, irmãos. Ele passeia por nós. E Ele está com tudo quanto nós precisamos aqui. As escolhas que nós fazemos, como já foi dito aqui, definem o nosso futuro com Deus. Eu gostaria de meditar nesta palavra, essa palavra muito conhecida dos irmãos, a ressurreição de Lázaro. Creio que os irmãos já ouviram inúmeras vezes, mas tenho algo de Deus através desta palavra para os irmãos. Para que nós venhamos entender essa palavra, nós vamos voltar um pouquinho no capítulo 10. Aqui, eu preciso explicar o porquê Jesus estava no deserto no momento em que ele foi avisado da enfermidade de Lázaro. Então, para que os irmãos entendam, eu vou voltar um pouquinho. Jesus, em determinado momento, ele estava em Jerusalém, na festa da dedicação, e ele passeava pelo templo. E ali, ele foi abordado pelos judeus, e os judeus o oprimiram, a dizer verdadeiramente ou claramente se ele era, de fato, o Cristo. Jesus, olhando para os judeus, ele disse para eles: eu já falei, as minhas obras, aquilo que eu tenho feito em nome do meu Pai, são as minhas testemunhas. As minhas obras me testificam. Eu sou o Pai. E o Pai sou eu, nós somos o mesmo, eu já mostrei isso para vocês. Jesus, então, foi acometido de uma perseguição. Os judeus, então, decidiram perseguir a Jesus, apedrejar a Jesus, e o intuito deles era prender a Jesus, pois esta fala de Jesus aos judeus foi considerada como blasfêmia por eles, pois eles não acreditavam que Jesus era o verdadeiro Cristo. Sendo assim, tendo acontecido isso, Jesus e os discípulos escapam para o deserto e eles saem além do Jordão. Existe um território chamado Judeia. Jerusalém ficava neste território. E Jesus, para sair do perímetro dos judeus, ele vai além do Jordão, muito distante. E ali ele estava com os judeus, foi uma fuga. Ele estava ali refugiado. Neste momento, em algum determinado momento, a notícia chega: Lázaro está enfermo. Marta e Maria enviam um mensageiro a Jesus com a seguinte frase:
Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Como quem diz assim: Jesus, somos amigos, está enfermo, vem depressa. Se o Senhor chegar, acontece algo. Maria fez questão de mandar o recado para Jesus, ressaltando: aquele que tu amas. Como quem diz: socorro, vem depressa, é para ontem que eu preciso do Senhor. Porém, Jesus, com a sua onisciência, ele diz ao mensageiro: vai e diz para Marta e Maria que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus e para que o povo testifique que foi Ele que me enviou. Jesus decide ficar ali, e ali ele permanece por 2 dias. Em determinado momento, passou-se esses 2 dias, Jesus então decide voltar à Judeia. Existia um vilarejo, Betânia, onde Lázaro, Maria e Marta moravam. Uma família que era amiga de Jesus, os irmãos já têm consciência disso, mas na região da Judeia. Voltar para lá seria um desafio, mas Jesus decide voltar. E estando próximo ao vilarejo, algumas coisas vão acontecer, vão ter algumas pessoas envolvidas naquela situação, e é sobre essas pessoas que nós vamos meditar. Eu posso ver no contexto dessa história, no capítulo 11, na história de Lázaro, que entre o período que Jesus estava nas proximidades da aldeia até a porta do sepulcro, eu vejo aqui 6 pessoas, 6 tipos de pessoas, e essas 6 pessoas nós vamos meditar. Ao começar pelos discípulos. Primeiro, eles não queriam vir. Eu já expliquei aos irmãos o porquê. Lá no deserto, quando Jesus disse para eles: se passou 2 dias, agora a gente vai ir lá ver Lázaro, eles disseram: Jesus, o Senhor vai voltar para um lugar onde eles queriam te apedrejar? Nós vamos voltar para lá, para a perseguição começar tudo de novo? Jesus olha para ele e diz: Lázaro dorme. Os discípulos, no modo de tentar convencer, argumentar com Jesus, dizem: mas se ele dorme, ele está salvo. Se ele dorme, está tudo bem, ele vai acordar. Jesus olha para eles e diz: Lázaro está morto e eu hei de ressuscitá-lo. O caso é tão sério que Tomé olha e diz assim para Jesus, para os discípulos: então vamos com ele, para que ele seja apedrejado e nós morramos junto com ele. A incredulidade era tão grande, o medo era tão grande, que ao ler esta palavra, eu tenho entendimento que eles foram por obediência, não foram porque quiseram ir. Jesus olha para eles e diz: Lázaro é nosso amigo, nós vamos. Aqui neste primeiro contexto, nesta primeira pessoa que nós estamos vendo, nós já tiramos uma lição. Não permita que o medo te paralise. Não pare de orar por medo de receber algo de Deus. Não pare de orar pelas consequências daquilo que Deus tem na tua vida. Não permita que o medo te paralise. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Aconteceu assim comigo. Há mais ou menos 10 minutos atrás, a minha vontade era sair correndo. Eu não tenho estrutura, base, pra nada para estar aqui. Quase me deu um ataque cardíaco. Mas aqui estou. Não por mim, mas por Ele. Não permita que o medo pare o projeto de Deus na tua vida. São coisas grandes. E digo, só você não está entendendo. Porque quem está ao teu redor já percebeu que tem coisa grande vindo.
nós vemos é a pessoa de Marta. Jesus chega nas proximidades e é claro, onde Jesus chegava, a notícia se espalhava de uma forma tremenda. Marta ouve o burburinho, Jesus está chegando. Só que tinha um detalhe: Lázaro já tinha morrido. Lázaro já tinha morrido. Marta e Maria e uma multidão estavam em casa chorando a morte de Lázaro. Mas a dor não impediu que Marta saísse correndo ao encontro de Jesus e fosse ter com ele. E ela se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Marta aplica a sua fé no passado. Jesus olha para ela e diz: Marta, Lázaro vai ressuscitar. Ela disse: sim, Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia. Quando for acontecer o arrebatamento, quando os mortos levantarem primeiro, ele vai ressuscitar. Jesus olha para ela e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quantas vezes nós estamos como Marta, aplicamos nossa fé no passado, aplicamos a nossa fé no futuro e esquecemos que Deus também é o Deus de hoje, de agora. A nossa fé deve ser atemporal. A tua fé, ela não tem o poder de mudar o teu passado. Não aplique lá. Não fique pensando: mas se eu tivesse feito, se eu tivesse... Não, esquece, já passou. Mas se você aplicar a tua fé no hoje, ela muda a situação do hoje e transforma o resultado do futuro. Tem um hino: porque te abates, minha alma. Não está nas tuas mãos o controle do futuro. Não deposite a sua fé no futuro. Esta é a lição que nós tiramos com Marta. Vamos crer. Já foi ministrado hoje através dos louvores. Creia. Terceira pessoa que nós vemos, Maria. E essa mulher, mas Deus é tremendo. Os irmãos vão entender. Maria não vai com Marta, Maria fica em casa. Jesus diz para Marta: vai buscar Maria. Marta chega em secreto e diz: Maria, o mestre te chama, levanta e vamos. Existe uma multidão que estava ali chorando com Marta. E ela levanta e ela vai. E a multidão acompanha ela e diz: onde tu vais, Maria? Tu vais ao sepulcro chorar? Nós vamos contigo. E Maria faz uma coisa que nós devemos fazer também. Maria não perde tempo explicando a adoração para quem não pode fazer absolutamente nada por ela. Existe uma multidão atrás dela. Nós vamos falar sobre a multidão. Mas a Bíblia não relata ela virando e falando assim: não, peraí, eu não vou no sepulcro chorar. Jesus está me chamando, eu vou ali entregar minha dor para Ele. Ela não faz isso. Ela canaliza a fé dela na onde ela sabe que tem resultado. Maria vai correndo ao encontro de Jesus e ela faz como a sua irmã. Ela se lança aos pés de Jesus e ela fala a mesma coisa. Jesus, se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. Só que a atitude de Jesus com Maria é diferente. Eu meditando e eu trazendo a memória, tentando imaginar a cena, aquela mulher prostrada aos pés de Jesus, Jesus olhando para ela e lembrando que outro dia ela tinha quebrado um vaso de unguento caro aos pés dele e secou com os cabelos. Jesus olhando e lembrando, essa mulher entregou o melhor dela. Essa mulher já me adorou sorrindo. Essa mulher já se quebrantou diante de mim com o melhor que ela tinha, com tudo que ela tinha. E hoje eu estou aqui olhando
da dor. Jesus se move de uma íntima compaixão e Jesus chora com Maria. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que Deus quer falar à igreja? Eu vi quando você me adorou. Eu vi quando você louvou o meu nome. Eu vi quando você entregou o melhor. Eu vi. Mas eu também vi as tuas lágrimas de madrugada. Eu também vi você intercedendo por aquela causa que para você chegou no ponto final. Ei, eu estou vendo a tua dor. Eu sei onde dói. Eu recebi a tua adoração. Maria, eu estou recebendo as tuas lágrimas, Maria. Jesus olha para elas um pouquinho mais adiante e diz: se creres, vocês verão a glória de Deus. Ali estava a providência. E Ele está aqui. Eu não sei se é um filho, se é um casamento. Eu não sei qual é o teu problema. Mas Ele é solução para tudo. Ele é o bálsamo para a tua dor. Quarta pessoa, nós vamos estudar agora a pessoa da multidão. Como eu disse, uma multidão de judeus estavam ali chorando com Marta e Maria. Como eu disse, aquela multidão não poderia fazer absolutamente nada por elas. E assim é conosco. Tem muita gente que anda contigo, que vive contigo, que compartilha experiências contigo, mas estão do teu lado só para assistir. Não agrega em nada. Canaliza a fé, como Marta, como Maria fizeram em Jesus. Esta multidão estavam ali só para observar o que é que Jesus ia fazer, qual a atitude de Marta e Maria, o que os discípulos talvez poderiam falar ou fazer. Vai ter gente que vai estar do teu lado, isso é quando não estiverem tentando te puxar para trás, só para assistir. Preocupa não. Esquece a multidão e faz o que tem que ser feito. A quinta pessoa que nós vamos ver é a pessoa de Lázaro. É glorioso, irmãos, porque eu tento aqui com os meus olhos da fé imaginar os ouvidos de Lázaro sendo restaurados só pela presença de Jesus, só pela chegada dele. Lázaro estava lá no sepulcro, morto, enfaixado, lenços, ataduras, mas eu vejo os ouvidos dele esperando a voz do Criador. Ao meu ver, Lázaro era o único que estava crendo no que estava prestes a acontecer. Isso é tremendo, porque o teu sonho está morto, mas ele está só esperando a voz do Criador, dizendo: levanta! Está parado, mas está assim, ó. Fala, Deus, fala, Deus, fala. Fala, porque a hora que eu acordar, a dona da promessa vai levantar comigo. Isso é tremendo. Pega aí, porque a palavra tem alvo certo. Ele já falou para mim antes mesmo dele me dar a palavra. Tem rumo, tem um alvo. Pode falar que essa palavra tem um objetivo e ela está indo como a espada afiada, chegando no teu coração agora. A partir de agora, você está entendendo que é com você. Oh, aleluia. Irmãos, no meio de todas essas pessoas que nós estudamos, tinha um: Jesus. Eu posso imaginar, irmãos, Jesus à frente do sepulcro, a pedra tirada, os discípulos ali tremendo de medo,
A multidão só observando. Marta e Maria aos prantos. E Lázaro esperando. É como se o tempo parasse. Como se tudo se paralisasse. Jesus agora olha para o céu e diz: graças eu te dou, porque o Senhor tem me ouvido, porque o Senhor sempre me ouve. Mas Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Só estou dizendo isso para esse povo aqui, ó, entender que foi o Senhor quem me enviou. Só estou dizendo isso para que eles creiam. Jesus olha para o alto e diz: Pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouve. Irmão, dá graças a Deus aí. Nós servimos um Deus vivo, ressurreto, tremendo, poderoso, gigante, dono de tudo. Deixa eu te contar uma novidade. Ele não é surdo. Sabe qual é o mais tremendo disso? Ele ouve e ele responde. Ele responde. Quando eu disse aqui agora há pouco que esta oportunidade é a resposta de Deus para a minha vida, brevemente eu quero testificar algo aos irmãos. Eu estava passando por um problema. E eu, ao meu ver, aquele problema tinha chegado no ponto final e eu não via mais soluções. Tudo que estava ao meu alcance eu já tinha feito e eu estava prestes a desmoronar. Eu entrei no meu banheiro. Eu dobrei o meu joelho no banheiro, em prantos, mas em silêncio. Eu disse a Deus: Deus, se a resolução deste problema depende de eu abrir mão do meu ministério, eu abro mão, porque eu não aguento mais. Eu abro mão, eu desisto. O Senhor sabe que eu não quero. O Senhor sabe que é o meu maior desejo. A minha alma anseia por Ti, mas eu abro mão. Alguns dias depois, eu tenho o costume de fazer meu devocional cedinho e colocar louvores e fazer meu serviço. E aleatoriamente eu liguei meu celular, conectei na minha caixinha e começou a tocar um louvor lá. E começou a tocar assim: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. E aquele hino foi entrando no meu coração e foi dizendo: pra você chegar no ponto final, pra mim é só o começo. Vai parar nada. Vai desistir nada. E eu vou te mostrar o porquê. Alguns dias depois, a irmã Faustina me faz esse convite. Não é para parar nada. Avante, marchando rumo ao decreto de Deus para a tua vida. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que o crente, ele não vive de vitória. Ele vive de processos. E essa frase entrou tão forte no meu coração e eu trouxe ela para minha vida. E eu entendi que é só um processo. É história para contar. É Deus moldando. Já foi falado sobre isso. O sofrimento, a dor que a gente pensa que é o ponto final, para Deus é só o ponto de partida. Quando Jesus diz: Lázaro, sai para fora, começou de novo. Para Marta e Maria era o ponto final, para Jesus era o começo do extraordinário. Ao meu ver, no período de Jesus na terra, foi um dos maiores milagres que ele fez. Pelo que eu entendo, pelo que eu já aprendi e vi dos milagres de Jesus, foi o mais poderoso. Trazer alguém à vida. O Senhor marcou este dia apenas para te lembrar que está na mão dele, está no controle dele. Pode parecer o fim,
Não é só um processo. Te digo, pode ter caverna, pode ter pedra, ele não perdeu o controle. Pode ter dor, pode ter lágrima, pode ter sofrimento, incompreensão, perseguição, injustiça, pode ter o que for, ele não perdeu o controle. Ele marcou esse dia só para te lembrar. Você é obra dele, você é projeto dele. Está no controle dele. O coral pode louvar o Senhor comigo? Peço que a igreja se coloque de pé. Se esta palavra, eu não tenho costume de fazer isso, irmãos, mas o Senhor me disse que existe um alvo, existe uma pessoa. Se você sentir no teu coração de receber uma oração, eu te convido a vir aqui na frente, por livre e espontânea vontade. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas o Senhor me incomoda a te dizer, se você quer esta oração, o Senhor irá tratar com teu coração, levando o bálsamo para você nesta noite. Se você quer, se você sentiu a presença de Deus, esta palavra falou com você, vem que nós vamos orar por ti. E se existe alguém também em nosso meio que ainda não é evangélico, que não aceitou, confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você quiser, levante a sua mão, reconheça e venha à frente como um ato de fé, de reconhecimento que Jesus é o teu Salvador. Nós estaremos orando por você, entregando a tua vida na mão do Senhor. Se você quer, se essa palavra falou ao teu coração, se você está sentindo agora o teu coração queimar, corre, que tem bálsamo para você. Bem sei